Professora, obrigado pelas palavras. Eu acho que anotei bastante coisa aqui, mas para falar eu quero fazer um resumo, né, para não ficar muito longo. Sim. Eu sou Lutgard, sou diretor aqui da Faculdade de Engenharia de Bauru, sou da área de Engenharia Civil, mas também ministro aula aqui na disciplinas da engenharia na arquitetura, no curso de arquitetura. Gostei muito do início da fala da senhora em relação à prática, né, e a como os currículos são. E na engenharia é bem isso. A gente tem a teoria primeiro, depois vai para a prática. E os cursos são definidos dessa forma. Entendo que a pesquisa e a extensão, fazendo o caminho inverso, né, trazendo a prática e a dúvida antes, tem uma certa dificuldade de ser implementada nas exatas, né, basicamente nas engenharias. Assim, o que a gente pode, na engenharia, e talvez em alguns cursos mais de exatas, é que a gente tem as metodologias já voltadas para isso e que são discutidas de certa maneira, que são as metodologias orientadas à resolução de problemas ou realização de projetos, etc. Isso já dessa forma, é um pouco aceita na engenharia e precisaria ser incrementada, né, de forma um pouquinho mais, de forma um pouquinho diferenciada. Por quê? Aqui na engenharia, se falar de metodologia ou de alguma questão didática, os engenheiros já se arrepiam, né? Então, a gente precisa tirar esse viés de humanas da questão e procurar trazer questões e uma aplicação mais prática e mais direta, para a gente quebrar essa rejeição, né, inicial. Então, nesse sentido, eu quero trazer mais um outro ponto, em função disso, que os nossos docentes, eles negligenciam as capacidades dos estudantes de aprendizado, de prática. E dizem também que os nossos estudantes são muito desinteressados e tudo, mas esquece que essa é uma parte, é o papel nosso, né, de exatamente incentivar os alunos a buscarem novidades ou a buscarem coisas adicionais. Eu, pessoalmente, entendo que, e falo isso nas minhas aulas, tanto na arquitetura quanto na engenharia, que eu considero-os como estudantes profissionais. Eles já têm a sua metodologia de aprendizado conhecida, né, por si próprio, e o papel do professor, do docente, é mais como orientador de estudos e incentivador, né, de buscas exatamente do que a senhora falou, que é do questionamento, né, dos assuntos. Muito bem. Eu tenho já uma prática interessante na arquitetura, porque na arquitetura, por ser uma área de humanas aplicada, isso é mais tranquilo, porque os estudantes já têm um costume de leituras e de questionamentos. A aula é muito dinâmica, né? E isso eu consigo tratar dessa forma, de trazer os problemas, de trazer os exemplos, mostro uma foto, a gente discute, fica às vezes 2 horas discutindo uma foto com vários detalhes de obra, que as dúvidas vão surgindo ali. Então, é um espaço que eu consigo também trabalhar de forma mais tranquila. Na engenharia eu não tenho isso. E se eu quiser trazer realmente uma dúvida ou uma situação para na disciplina evoluir a partir disso, e aí sim ir lá na norma técnica, ver o que os livros trazem como solução teórica, né? Eu fico, às vezes, com os alunos 10, 15 minutos quietos, sem conseguirem, porque não existe no currículo todo essa prática de questionamento. Então, são essas questões que eu queria colocar, porque quando a gente for discutir e fazer um plano, que a gente também leve em consideração esses cursos mais teóricos, mais técnicos, né, de engenharia, talvez, de física e tal, e a gente aborde também essa área de concentração, que tem essas dificuldades que eu acabei comentando, né, da área de exatas. É isso, obrigado, eu já anotei bastante coisa aqui,
queria contribuir só com esses exemplos. Obrigado. Acho que o senhor traz uma coisa interessante, porque eu digo sempre que na universidade não existe uma pedagogia, mas sim pedagogias no plural. Porque cada área, cada campo, não é, tem as suas culturas. E se a gente estuda um pouquinho aí o Bourdieu, né, a ideia do campo científico, e como esse campo científico ele está também regulado pelas formas de distribuição desse conhecimento fora da universidade, que é nas profissões, né? E o caso da engenharia, a gente até às vezes ouve dizer assim, o fulano pensa como engenheiro, né? O pensar como engenheiro já encaminha uma ideia de linearidade da forma, né, de pensamento, diferente da arquitetura, que já pega a parte de estética expressiva e pensa do outro jeito. Então, provavelmente, a sua pedagogia é exatamente isso. Com a arquitetura, ela é diferente da pedagogia com a engenharia, né? E vai ser diferente na área da saúde, que vai ser diferente na área das humanas, né? Das tecnologias, mas há algumas questões que eu acho que são necessárias da gente afirmar, não é, um pouco para todos, né? O professor, ele precisa ter clareza que ele fez uma opção por uma segunda profissão. Ele é um engenheiro, mas ele fez uma opção, ninguém o obrigou, não é? E o papel dessa profissão é fazer os outros aprenderem, né? Então, eu acho que, de alguma forma, também não se pode naturalizar essa ideia de que os engenheiros não vão abrir mão, né? Tem que ter algumas coisas muito objetivas. Sim, tem, mas tem que ter um equilíbrio também para ir, de alguma forma, eu diria assim, forçando a barra um pouco, para eles compreenderem, né, que o mundo não termina nos cálculos, né? E que, portanto, toda a obra, inclusive de engenharia, é uma obra humana e tem a ver com toda uma outra compreensão mais ampla, né, política, econômica, né? Então, nesse sentido. Mas, com certeza, às vezes, assim, nos estudos que a gente faz das experiências inovadoras, o Boaventura diz uma coisa interessante, diz que o grau de ruptura mede a inovação. Então, às vezes, o que acontece num determinado campo que parece muito rupturante, no outro já é natural. Mas para aquele campo é uma ruptura. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado nesses campos, não é? Porque talvez no campo, então, das exatas e das engenharias, a gente possa imaginar que algumas rupturas que já são tão comuns nos outros campos, ali já é um avanço. Então, fugirmos, muitas vezes, das regras únicas, né? Mas trabalharmos a partir das culturas, mas sempre tentando avançar, não é? Um pouco nesse aspecto. Agora, quando houve essa experiência do Ciências Sem Fronteiras, nós fizemos uma pesquisa depois com os estudantes que estiveram fora do país, né? E uma das coisas que eles contavam, enfim, né, tanto do que tinham apreciado e das dificuldades que tiveram, uma delas foi enfrentar já uma cultura de aprendizagem autônoma. Ou seja, a maior parte das universidades onde eles foram, dos currículos, 70% era mais ou menos de aulas presenciais, como nós temos, e 30% da carga horária era de trabalhos autônomos, né? Claro que as universidades estão preparadas, o espaço físico para isso. Então, nas nossas, quem é gestor sabe, né? Às vezes a demanda é cada vez mais sala de aula, como se a gente aprendesse exclusivamente na sala de aula. Essas universidades têm, hoje, grandes laboratórios e espaços de permanência dos estudantes para os trabalhos autônomos.
os nossos sofreram muito isso, porque eles não estavam acostumados a não ter o professor dizendo o que tinham que fazer, como é que... totalmente monitorados, não é? Então, a gente vai vendo, mas, no fim, eles valorizaram isso, né? Porque acho que aprenderam uma série de coisas, aprenderam, às vezes, com algum suor e sangue, algum sacrifício, mas me deu um handicap muito grande do ponto de vista da autonomia. Então, essa é uma outra questão, essa ideia de que a gente só aprende no quadrado da aula, né? E, no fim, quando a gente pergunta o que foi mais significativo para os alunos, é quando eles saem da sala de aula e que vão para o espaço de realidade, que vão para o espaço de prática. Então, essas discussões eu acho que precisam ser levadas também no campo da engenharia. Boa noite, professora. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito instigante. Eu gostei muito, pela sintonia, inclusive. Eu sou Héctor Saint-Pierre, de formação filósofo. Actualmente sou coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais e ministro aulas na área de relações internacionais. É interessante porque eu trabalho com Forças Armadas. Y tengo escrito sobre la diferencia entre la reflexión de las Fuerzas Armadas cuando ellos piensan en la guerra o piensan en sí, y cuando no es como académicos pensamos en la guerra o pensamos en las Fuerzas Armadas. El pensamiento de ellos es un pensamiento dogmático, donde la certeza es obligatoria, igual que en iglesia, igual que en un partido político. Diferentemente de la academia, donde la certeza es la muerte del conocimiento, a dúvida, a suspeita, a pregunta que promueve. Mas, fiquei pensando na ideia dessa insociabilidade, porque sempre me fez barulho, sempre me fez ruído, a ideia do tripé de extensão, docência e extensão. Como tripé? Se realmente são indissolúveis, e para mim porque, não há entusiasmo na sala de aula do professor se ele não está fazendo pesquisa. Se ele não está atrás da descoberta, se ele não empurra seus alunos para se interrogar, se não vai a filosofar com o martelo, como diria Nietzsche, é decir, quebrar todos seus ídolos. E eu penso isso, hoje se pensa a extensão como uma espécie de fio à terra para justificar a culpa da universidade por estar totalmente desligada do fenômeno social. Ela pensa suas teorias, e aí você vê essas tesis que tem um capítulo de teoria e que não tem nada a ver com o que desenvolvem empíricamente. É decir, sentem a obrigação de ter uma expressão teórica e depois de fazer um trabalho empírico, mas não tem nenhuma conexão na teoria com o empírico. E eu também acho que a sala de aula já hoje é uma cárcere do pensamento e da educação. Nós já não podemos competir com a internet para passar informação. A informação não é o mais valioso que nós temos para passar. O que nós podemos passar é seleção dessa informação, categorização dessa informação, ordenação dessa informação e a pergunta que ordena essa informação. Essa pergunta. Então, a sala de aula deveria ser um detonante para que o aluno procure na extensão, extensionalmente, melhor dito, não na extensão, sino extensionalmente, pesquisando, não na pesquisa, sino pesquisando, e também dando aula, formando a seu professor, trabalhando junto com o professor na docência, que nós não vamos a revolucionar esta questão da universidade. E essa mesma ruptura da sala de aula, essa indissociabilidade desses três aspectos, também quebra as fronteiras disciplinares. É interessante perceber que uma das leis da termodinâmica não foi feita na faculdade de física ou de química, ainda dominada por Lavoisier. Foi um médico que se atreviu a pensar como não podia pensar um químico tildado pelo pensamento de Lavoisier. Por isso eu acho que também nós temos que usar, se queremos avançar na universidade, não quebrando imediatamente, mas disolvendo, colaborando disciplinarmente, trabalhando en conjunto, tentando resolver los problemas desde cualquier punto de vista y no diciendo, no, eso no es bien así, no, eso tampoco es así. Dejando que las cosas circulen, que las cosas funcionen, a cooperación entre áreas disciplinares,
até disolver essas áreas disciplinares e chegar a novas disciplinas, talvez no futuro, eu não sei. Mas eu fiquei super empolgado com sua palestra, professora. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu concordo plenamente. A prática é sempre interdisciplinar. Não há prática que possa ser analisada disciplinarmente. Então, veja, se a gente pudesse alterar um pouco a lógica do currículo, colocando a prática como ponto de partida, a interdisciplinariedade acontece ao natural, né? Ela não precisa ser forçada, né? Porque nenhum problema do mundo vai ser resolvido por uma ótica disciplinar. Então, a ideia de que nós possamos trazer essa prática como ponto de partida, não é uma prática do saber fazer profissional pronto, seria um absurdo isso, né? Mas é a prática só para produzir perguntas, né? Eu digo que eu tenho um sonho, assim, que se eu fosse dona de uma universidade, o primeiro semestre dos cursos seria só para os alunos fazerem uma leitura da prática do campo científico que escolheram, do campo profissional que escolheram. Só para ter dúvida, né? Porque depois da dúvida, então o sentido como a gente faz na pesquisa, depois da dúvida, tu te estimula a procurar a teoria e procurar as relações entre elas, né? Agora, não, nós começamos com a coisa básica, aquilo que não tem nada a ver do ponto de vista da construção do conhecimento com a realidade. E quando o aluno pergunta, mais tarde tu vai ver, né? Mais tarde ele já não quer mais saber, já está noutra dimensão, né? Então, é por isso que eu defendo isso, que é uma mudança epistemológica, não é? Que agora, hoje, está muito em moda as metodologias ativas. Bem, toda metodologia devia ser ativa, né? Porque a participação do aluno é fundamental na sua construção da aprendizagem, né? Eu não vou aprender por ele, eu não consigo aprender por ele, né? Então, toda metodologia tem que ser ativa. Mas é preciso ter cuidado para não entrar num ativismo sem mexer na estrutura da compreensão de conhecimento, né? Porque aí se reforça, muitas vezes, determinados tipos de práticas que, na realidade, vão esbarrar logo ali com uma perspectiva muito mais funcionalista do que libertária, do ponto de vista da construção do conhecimento, né? Então, é tudo muito... Eu sei que é apaixonante, mas não é fácil de fazer. Só que a gente também analisa e procura as experiências inovadoras que têm sido feitas e temos encontrado coisas muito interessantes. Só que não tem visibilidade na universidade. Fica dentro da experiência daquele professor, né, em geral, com muito menos valia do ponto de vista do seu prestígio profissional, da sua carreira, né? Não se potencializa aquilo que já se faz como uma referência para a ampliação desse processo, né? Boa noite, professora. Foi um grande prazer ter ouvido as suas palavras, a sua explanação, e eu fiquei extremamente feliz. E eu vou chegar numa pergunta final, e para isso eu queria, senhora, dois aspectos. E antes disso, eu queria que eu sou um professor que já completei 42 anos no ensino, na faculdade. Já estou próximo de uma aposentadoria compulsória. E aí sempre não consegui entender a pergunta que eu vou fazer para a senhora. Um aspecto é com relação à indissociabilidade. Ela é da pesquisa, do ensino e da extensão. Mas, na verdade, eu não vejo muito isso acontecer, porque eu acho que o que domina é sempre a pesquisa. E quando eu estou falando aqui em pesquisa, professor, eu também acho que tem que haver pesquisa na extensão, pesquisa no ensino. Eu estou falando daquilo que se considera a pesquisa de, vamos dizer assim, de ponta, o grande pesquisador, aquele que vai ser reconhecido internacionalmente, nesse sentido. Por outro lado, professora, a nossa universidade, ela já tem um longo tempo, não é tão velha assim, mas ela foi criada de uma maneira bastante diferente, né? Ela não foi criada com
uma filosofia em si. A primeira filosofia foi juntar os institutos isolados, que o governo não conseguia mais ter um controle, conseguir manter esses institutos. Essa foi a primeira filosofia. E aí ela acabou resultando numa coisa muito interessante, que eu acho também muito boa, que ela está espalhada por todo o estado de São Paulo. Isso decorre que nesse estado de São Paulo, professora, nós não somos altamente tão desenvolvidos no estado inteiro, ou seja, nós temos, então, áreas com maior ou menor desenvolvimento, e aí é onde está a nossa universidade. E aí, professora, a gente vai no correr do tempo, e eu vou até já afirmar para a senhora que eu só fiquei na universidade porque eu gostava de ensinar. E eu passei a minha carreira todinha me dedicando ao ensino, embora eu tenha conseguido chegar a professor titular. Eu cumpri tudo o que se precisava para isso, vou reforçar para a senhora, eu tive que fazer aquela pesquisa exigida. Falo a palavra tive porque foi com muito sofrimento. Mas eu queria mesmo era ser um professor para ensinar, para formar novos profissionais. Então, aí eu vejo que a nossa universidade, ela parece que ela quer que nós sejamos um centro de pesquisa. Nós só somos reconhecidos se nós somos grandes pesquisadores. E isso, inclusive, tem feito com que grande parte dos meus colegas, eu sou da área da saúde, tanto aqui na enfermagem como na medicina, eles começaram a abandonar um pouco o ensino no sentido de se direcionar para a pesquisa. Obrigados. E aí, hoje, eu vejo, eu queria fazer para a senhora a pergunta minha é o seguinte: é demérito uma universidade ter a coragem de dizer que ela não quer mais continuar imitando as outras e ser o expoente, ser reconhecida, então, pela sua pesquisa de alto nível, reconhecida internacionalmente, mas ela quer ser uma universidade para contribuir com a nossa comunidade, ela quer ser uma universidade, vamos dizer assim, mais social, em que o grande objetivo dela vai ser a formação de profissionais de qualidade, na minha área, os médicos, os enfermeiros, aí na área da engenharia, os engenheiros, que sejam profissionais de altíssima qualidade, e, ao mesmo tempo, ela chegar e ir resolvendo os problemas da nossa comunidade através da extensão. Não que nós não tenhamos entre nós grandes pesquisadores, não estou dizendo isso, mas estou querendo dizer que nós não somos reconhecidos, então, dentro do ensino e da extensão. Eu queria ouvir o que a senhora pensa sobre isso. Muito obrigado. Não sei se tu tens oportunidade, mas se tiveres, procura o livro ou já viu, não sei, o livro do Boaventura de Souza Santos, A Universidade do Século XXI. Nesse livro, paradoxalmente, a extensão seria a função principal da universidade, na visão dele, no século XXI. E porque o compromisso da universidade com a comunidade, ela perpassa a todas, mas especialmente determinadas universidades que estão no interior do país, né, que têm um compromisso muito forte com o seu entorno regional, elas assumem um papel principal nessa dimensão, né? Não vão ter, talvez, os laboratórios de ponta para as, sei lá, pesquisas agora do coronavírus ou qualquer outra, mas elas têm, não adianta elas estarem localizadas. Houve um esforço de democratizar a universidade pelo espaço de interiorização, e com o discurso muito forte de que, nesses lugares, a universidade alavancaria, né, a qualidade de vida das populações e o desenvolvimento econômico. Acho que isso está muito na questão da definição do projeto pedagógico que a universidade tem. Então, aqui nós temos a universidade que eu estou, que é a Universidade de Pelotas, é uma universidade, digamos assim, regionalmente periférica, né? Está numa zona sul. Nós temos uma nova universidade aqui dessas outras, que é a Universidade do Pampa, que pega uma zona muito pobre do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, que são universidades que têm que ter um projeto pedagógico muito voltado para o desenvolvimento regional, né? Sem perder, sem tolher as atividades de pesquisa e a possibilidade de estar sempre
enfim, né, interessada e envolvida com o que se desenvolve no mundo, inclusive contribuindo com esse desenvolvimento, ela não pode perder de vista o impacto regional, né? E aí eu acho que isso precisa começar a fazer parte do discurso dos gestores, né? Para se contrapor um pouco, fazer um peso na balança para essa lógica somente da meritocracia, do ponto de vista das publicações, de quem cita quem diz o que de quem, porque se isso tem significado, muito mais significado tem quando isso chega na prática, né? Quando isso resulta em qualidade de vida das populações que estão em nosso entorno, né? Então, eu acho que seria interessante vocês pegarem esse... Antônia deve ter o livro do Boaventura, Universidade do Século XXI, né? Porque para nós é uma coisa ainda utópica, né? Achar que a extensão vai ser o coração da universidade, né? E aqui no Brasil houve algumas experiências, como aquela experiência lá do sul da Bahia, que acabou sendo subsumida pela lógica tradicional e pela a briga de belezas e poderes, né, que se dá na própria academia. Mas há, acho que, experiências interessantes que começam a se apresentar e a ser discutido, né? Sob pena da universidade perdendo a legitimidade popular, especialmente a universidade pública, né? Eu sempre tenho defendido que ela é pública porque ela tem que estar, seus produtos têm que estar ligados ao bem-estar do público, né? O público não é só o gratuito, porque se é só o gratuito, não é justo, porque alguns pagam e outros não pagam, né? Mas ela é pública porque aquilo que ela produz tem que ter compromisso com o espaço público, tanto na formação dos seus profissionais, como na formação, na produção dos seus insumos, daquilo que ela produz, né? Então, eu acho que é um discurso, às vezes, meio na contramão da sociedade que a gente vive. Não sei se agora, com toda essa pandemia, o que vai mudar, ou se vai mudar alguma coisa do ponto de vista da compreensão humana, né? Mas que alguma lição fique, né? Que alguma lição fique para nós entendermos melhor essa dimensão, especialmente num país como o nosso, de tantas desigualdades, né? E ainda de tanta coisa a ser feita do ponto de vista... E com relação, eu quero falar a questão do ensino, né? Professor, eu lamento muito que nós não temos uma prática de fazer pesquisa sobre o ensino, porque isso seria uma coisa muito importante, né? A pedagogia da saúde, por exemplo, ela pode ser feita por mim, que não sou da saúde, mas eu só posso fazer esse diálogo se eu tenho alguém da área específica, porque a pedagogia universitária ela é feita de diálogos. É preciso o campo pedagógico estar vinculado com o campo de conhecimento específico, né? E, infelizmente, na universidade, aqui no Brasil, a gente tem muito pouca pesquisa dos próprios profissionais da área sobre o ensino que realizam. Porque seria, assim, por exemplo, no seu caso, uma grande contribuição, uma pessoa que se dedica, que valoriza, que, enfim, né, que tem satisfação naquilo que faz no ensino, bom, pesquisar sobre o que faz, né? Registrar o que faz, né? Porque o que não se registra vai se perdendo no tempo. Mas eu sei de muitos departamentos que, às vezes, não aprovam projetos de seus colegas se é para pesquisar o próprio ensino, porque acham que aquilo não é pesquisa. Então, é uma coisa muito cruel, eu acho, né? Porque é uma desvalorização daquilo que é a gênese da universidade, que é o nosso fazer pedagógico de formação dos nossos estudantes. Então, escreva o que o senhor faz, escreva, divulgue, né? Porque é disso que a gente precisa também para pensar numa nova universidade. Bom, uma boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos aí, né, pela iniciativa dessa palestra, em especial, gostaria de cumprimentar a professora Isabel. Muito satisfeito com tudo que eu ouvi, professora. Eu sou engenheiro agrônomo e o que acontece? A gente, na nossa profissão, a pirâmide é exatamente aquilo ali. Quando você foi falando, explicando como é que ela é delineada,
para a engenharia agronômica isso é muito claro, né? Ela vai lá desde uma série de conhecimentos até chegar lá na prática que você só vai saber lá nos últimos anos, né? Mas hoje eu estou como diretor de uma unidade universitária e a gente discutindo na universidade, a gente começa a esbarrar em tanta coisa. Esse grupo, na realidade, está muito preocupado com tudo isso que foi falado. Então, a lógica que você nos falou agora aqui, a gente começa a entender certas coisas e começa a ver uma universidade diferente, né? Mas você até disse muito, é muito difícil fazer isso. Mas a gente tem algumas experiências aí, né? Hoje a gente está passando por um momento em que a universidade pública, todo mundo fala, não, nós precisamos prestigiar a ciência e as ações das universidades, né? Inclusive em Pelotas já tem uma iniciativa fantástica aí, né? Parabéns a todos, né? É muito bacana. Mas é só nesse momento que parece que eles reconhecem o trabalho da universidade pública numa área muito específica, né? Sendo que esse trabalho aí, ele é tão bonito aí em tantas outras áreas, né? Eu tive uma oportunidade, quando eu estava lá na 8ª série, ainda sou até da 8ª, né? Aí no ginásio, uma colega de turma tinha um problema sério por conta de uma professora de matemática. E ela pediu para mim, será que você não me ensina? Você tira nota boa, né? Aí eu falei, não sei se eu posso ajudar muito, mas se eu puder ajudar, e nós ficamos lá, combinamos alguns dias, e fomos lá estudar juntos numa sala que tinha de estudos na escola, né? Escola pública. E aí ela me falou assim, nossa, mas é tão simples assim? Eu falei, não é que é simples assim, né? É que é o jeito como você está explicando que faz com que seja mais complicado. Então a gente deixa tanta gente boa sem saber entender, né? O aluno é jogado do lado, sendo que talvez o método que está sendo utilizado para explicar aquilo para ele está completamente equivocado. Então, a gente percebe, e esse protagonismo dos estudantes aqui é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Essa visibilidade da universidade, porque ela não tem essa visibilidade, ela corre atrás dela, mas ela não consegue, né? E a minha pergunta né, hoje, eu sei que é difícil fazer isso, mas como aliar esse protagonismo do estudante para aumentar essa nossa visibilidade, professora? Muito obrigado. Olha, eu acho que os estudantes são uma grande chance de aumentar o protagonismo, né? Porque eles multiplicam a universidade exponencialmente, né? Não só os professores. Agora, é preciso que a gente dê oportunidade para isso, estimule, né? Crie uma pedagogia que pressuponha uma ação mais definida, né? Eu acho que a gente... Eu vou contar para ti uma experiência que eu estudei uma ocasião, que não era na agronomia, mas era na engenharia agrícola. E havia um professor que era professor de máquinas agrícolas. E ele dizia que era muito difícil fazer isso que eu sugeria, porque as máquinas agrícolas são muito grandes, são uma coisa que não dá para levar para a sala de aula, não trabalhar com a prática da máquina agrícola, né? E ele, então, resolve fazer uma experiência. A universidade nem tinha laboratórios para isso, mas ele tinha uma fundição. Ele era um professor de tempo parcial, e ele sugere que os alunos tragam um problema do pequeno agricultor da região onde eles vêm ou de outras regiões que eles pudessem ter alguma informação, né? E, por grupos, esses alunos trouxeram cada um problema. O mais prosaico, assim, para a minha visão, por exemplo, um era que os agricultores ainda limpavam o feijão com aquele sentido da peneira, de atirar o feijão para cima, dar o vento, né? O outro era relacionado com as formigas, eu já não me lembro muito bem, mas tinha a ver com as formigas. Então, ele faz um desafio para esses alunos criarem uma engenhoca, uma máquina agrícola que fosse diminuir enfrentar esse tipo de problema do pequeno agricultor. Claro
que era uma turma pequena, né? Eram mais ou menos 20 alunos, não era possível fazer com grandes números, e ele botou à disposição a oficina que ele tinha. Bom, foi muito interessante, porque saiu coisas muito interessantes, só que, como estávamos conversando antes, a prática é sempre interdisciplinar. Então, esses alunos não tinham ainda estudado, por exemplo, os que estavam fazendo do feijão, no currículo, eles não tinham estudado ainda as culturas do feijão. E para fazer a máquina, eles precisavam entender um pouco o peso, enfim. Aí tiveram que, entre aspas, incomodar os professores que dariam aula posteriormente para ter algumas informações. Bom, o trabalho saiu tão bom que depois, na exposição rural anual, eles foram expostos na Sociedade Agrícola com êxito, né? Só que não teve muita continuidade, primeiro pela dificuldade de material, porque, como era da universidade, o professor não podia todos os anos se dispor a ele a arcar com isso. E segundo, porque os próprios professores que foram incomodados com a procura dos estudantes reagiram, porque, puxa, eu tenho que atender os meus, agora ainda vem os teus aqui para ver como são as coisas, né? Então, é uma mudança de compreensão, de ideia, né? Então, é o tipo da experiência que tu tem tudo ali. Tu tem a pesquisa, tu tem o ensino, tem a extensão. Está fazendo alguma coisa que tem sentido para a população, é preciso pesquisa, porque eles precisavam ver, enfim, desde o vento, em que velocidade vinha, enfim, envolve a física, a matemática, né? e a química, né? Mas depois são experiências que vão terminando por falta de uma cultura acadêmica, né? De valorizar isso, que fica muito no capital cultural daquele professor que faz isso e que ninguém dá um valor. Em nenhum momento saiu no boletim da universidade, olha, essa é uma experiência importante, não foi para o site, não. Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente... O que não impede, o que eu acho que não deve ser motivo para que a gente não faça, né? Mas é preciso a gente fazer isso mais profissionalmente, para produzir um conhecimento que acabe tendo impacto, né, entre os nossos colegas e na própria universidade. Boa noite, professora. Muito obrigada, né, pela possibilidade de conhecê-la, né, nesse momento, mesmo que virtualmente. Sou professora de licenciatura em História, ex-diretora do campus de Assis, né, da Unesp de Assis. E trabalho nas duas áreas, né, na área do ensino de História, inclusive, né, porque também trabalho com a questão da pedagogia, e trabalho dentro de uma especificidade mais da cronologia da história, que é a história antiga, né? Mas sempre procuro trabalhar dentro do conceito pedagógico. A minha pergunta, na verdade, vai no sentido, né, de uma premissa que foi possível entender, né, da sua fala, onde, se eu estiver errada, por favor, professora, me corrija, né, e nós devemos entender que o papel do professor ele deve ser o papel de um mediador, né, num processo, principalmente de aproximação entre a informação e a construção do conhecimento. E uma das maiores dificuldades que nós temos, né, na nossa universidade brasileira, eu diria, a partir do relato dado pelos estudantes que participaram do programa de Ciências Sem Fronteira, como a senhora se referiu, eu vejo que um dos maiores problemas que nós temos, além das questões institucionais de avaliação, né, desse docente, passam por algumas questões que não são problematizadas, né? Ou podem até ser problematizadas, mas não se debruça para se fazer qualquer tipo de mudança em relação a isso. Que, para mim, sempre foi necessário
e pensar no conceito de aula, né? Vários anterior a mim falaram da questão da sala de aula, mas eu não me atenho apenas à questão da sala de aula. Eu também penso que o conceito de aula deve ser pensado, né? Não só naquele quadradinho de tempo, né? Mas em toda a construção que é possível se ter nessa interação do professor como mediador. E isso acaba ficando conflitante, né, na questão estrutural, né, onde nós temos os conflitos disciplina, currículo, né, carga horária e formação. E também eu vejo uma relação com o objetivo da formação profissional, porque eu já até conversei, né, isso várias vezes, por mais que se diga pela Constituição que a universidade ela tem autonomia no seu processo pedagógico, no seu processo, né, acadêmico, na verdade, né, nós não podemos fazer muitas escolhas no processo de formação profissional a partir do momento que nós temos diretrizes nacionais, né, que devem ser seguidas. E essas diretrizes, elas acabam computando estrutura curricular e conceito de aula, porque ela é pensada também num processo de carga horária, né? Então, é algo muito mais complexo, né, que leva, né, a nós refletirmos sobre a possibilidade da mudança do paradigma, né? E como, dentro da complexidade de uma universidade, nós podemos pensar um projeto pedagógico institucional, e esse é um ponto que nós estávamos discutindo, inclusive, eu e a Antônia, na diferenciação entre licenciatura e bacharelado. Porque muitas universidades acabam não fazendo essa diferenciação no processo, né, de formação, ou mesmo promovendo um processo interdisciplinar, transdisciplinar, ou mesmo, né, quiçá, né, pensar num processo transversal de formação. Então, eu compartilho muito com as ideias que a senhora, né, nos trouxe para reflexão, mas eu também vejo algumas dificuldades práticas nas nossas possibilidades de atuação e mudança, né? Então, eram essas minhas preocupações. Muito obrigada, professora. Olha, André, eu entendo, né, que há normativas, mas eu não sei, eu acho que no ensino superior nós ainda temos muito espaço de possibilidades, né, de dar rumo para as nossas questões. Fico pensando isso, se compararmos com a educação básica, né, em que os professores recebem um livro didático que tem que ser só aquilo que está no livro, que de alguma coisa formata todo o currículo da sala de aula, né? Na universidade, em tese, nós temos muito mais liberdade para isso, mesmo com as diretrizes. E acho que a gente tem que ser um pouco transgressor nessas questões, né? E há uma transgressão sadia, né? Uma transgressão em que a gente possa justificar com valores, porque, na minha experiência, por exemplo, nunca ninguém foi ver o que eu estava fazendo na sala de aula, né? Para o bem ou para o mal, podia fazer alguma coisa. O professor parece que, quando fecha a porta da sala de aula, ele não tem mais que dar satisfação para ninguém, a não ser para os seus alunos, né? Que não é bom também, porque a docência, assim, é uma docência também muito solitária, né? E nós precisaríamos de uma docência mais coletiva, em que eu pudesse te dizer: Andréia, queres assistir a minha aula? Quem sabe tu me dá alguma sugestão? Andréia, posso acompanhar-te em determinadas atividades para aprender como é que tu faz? Isso a gente não vê na universidade. Então, eu não sei se entendi bem a tua angústia, né? Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco transgressora, inclusive com os estudantes, porque muitas vezes a gente aqui tem falado bastante sobre os professores, né? Os professores que às vezes são conservadores, que são mais difíceis de fazer, flexibilizar, né, a sua compreensão do que é importante no ensinar e no aprender. Mas nós não podemos nos iludir, os nossos alunos também são conservadores, né? E muitas vezes eles reagem quando se apresenta uma proposta diferenciada,
porque eles estão mais acostumados com o feijão com arroz, quer dizer, a segurança, né? Eles têm a avaliação sobre si, né? Então, eles preferem aquela aula expositiva, os pontos que vai cair. No primeiro dia de aula, eu sempre faço uma experiência que é perguntar depois que falo, se alguém tem uma pergunta. A primeira pergunta é como é que é a avaliação, né? Porque é da cultura, né? Agora, eu sempre digo assim, né, quando as pessoas me trazem essa dificuldade com os estudantes, eu digo assim, olha, o pior do que eles entrarem assim da universidade é eles saírem assim da universidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que enfim, né, estimulá-los, cutucá-los, desacomodá-los, porque a vida profissional deles não vai ser sentada na sala de aula com as certezas que o professor possa trazer, né? E é interessante que quando tu faz determinadas experiências, que às vezes criam reações iniciais, né, no final do processo, em geral, eles valorizam. Eles mesmos dizem assim, no princípio eu achei que não ia ser bom, que ia ser ruim, que eu não estava acostumada, mas agora eu acho que foi interessante. Então, é preciso também que a gente tenha condições de insistir nesses processos que mobilizem os estudantes, né? Nós não queremos formar gente apática que acha que a palavra do professor é a única e que ele vai só repetir, reproduzir tal qual, né? Então, não sei, eu nesse ponto sou um pouco indisciplinada, acho que a gente tem que transgredir. Boa noite, professora Maria Isabel, boa noite, colegas. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês nessa conversa e queria fazer duas perguntas à professora Maria Isabel, uma aproveitando a experiência dela como gestora na universidade, que era ouvir a sua opinião sobre a proposta de creditação na graduação de atividades de extensão. Se eu não estou enganado, a Política Nacional de Extensão Universitária sugere, né, 10% dos créditos para obtenção do diploma na graduação. E a minha segunda solicitação, professora, para a Maria Isabel, pedagoga, né, professora, colega de infortúnios e de realizações na sala de aula, como a senhora vê a participação das instituições de patrimônio cultural e de memória histórica, museus, centros de ciência, nas atividades de extensão? Faço essa pergunta muito direcionada, porque essa é a minha área de ensino e de pesquisa e também de projetos de extensão. Eu trabalho já há 5 anos seguidos com projetos na área de museus, meio ambiente e patrimônio cultural. E tenho tido oportunidade de acompanhar a nossa pró-reitoria de extensão nos últimos 2 anos, colaborando na construção de algumas propostas para museus e centros de ciências na Unesp. A Unesp tem uma particularidade e ela, embora seja uma universidade multicamp e uma grande proporção, né, de alunos, de docentes, de infraestrutura, nós não temos nenhum grande museu, nem na área de ciências, nem na área da história ou da arqueologia. Se nós pensarmos, por exemplo, a USP, ela tem pelo menos 4 grandes museus. O Museu do Ipiranga, o Museu de Zoologia, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arqueologia, né? Outras universidades têm também instituições científicas e de patrimônio, museus, algumas até já centenárias, né? Gostaria de ouvir a sua experiência, as suas observações sobre esse campo de trabalho, porque ele tem uma interface muito rica com atividades de extensão.
eu tenho tido experiências muito gratificantes, muito estimulantes, respostas muito positivas por parte dos estudantes que se envolvem com trabalhos nessa área, né? Particularmente na área de meio ambiente e patrimônio cultural e museus, né? Centros de ciência um pouco menos pela própria especificidade do meu campo de trabalho. Eu sou também do departamento de História, sou colega da professora Andréia, sou historiador de profissão, de formação, toda a minha trajetória na área da história, né? Então, são essas duas solicitações, demandas que eu faria à professora Maria Isabel, a gestora, sobre a acreditação da extensão na graduação e experiências e práticas com instituições de patrimônio, centros de ciência na universidade pública. E muito obrigado pela sua disponibilidade e pela instigante, né, coleção de ideias que a senhora nos proporcionou nesse encontro. É só isso, obrigado. Vou começar pela acreditação, né? Eu acho que a acreditação é uma política que deveria ser provisória, né? Porque se nós pensarmos a indissociabilidade como um processo realmente único, não precisaríamos separar em 10% para a extensão, né? Porque todo o currículo estaria envolvido com essa trilogia, né? Talvez, nesse momento, ela venha num sentido mais propositivo para obrigar, digamos assim, que se pense sobre isso e se registre, mesmo que muitas vezes nem tudo que vai se registrar corresponda mesmo à compreensão da extensão como deveria ser, né? Então, eu acho que ela deve ser provisória, porque o ideal é nós termos uma indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, sem matrizes de horas para isso, de horas para aquilo, que já por si só mostra uma dicotomia, né? Bom, com relação aos museus, a parte cultural, eu acho fundamental, né? E, na medida que o senhor falava, eu fico pensando que, provavelmente, uma universidade multicamp ou uma universidade do interior tem condições diferenciadas do que universidades nas grandes capitais, como no caso da USP, então, que é o suprassumo da capital, né, e da universidade. Então, não podemos transpor um modelo da USP São Paulo para as nossas cidades menores, né? Mas, de qualquer forma, todas elas têm patrimônios culturais, né? Todas elas têm, se não têm ânsia, têm necessidade, seria um grande papel da universidade de estimular, aproveitar e conviver com esse tipo de iniciativa, né? Tanto dos museus de arte, como das bibliotecas, como das pinacotecas, como dos museus, enfim, que trabalham com espécies exóticas, né? Eu acho que é papel da universidade fazer essa dimensão, porque, senão, poderia ficar, talvez, as prefeituras, né? E talvez algumas prefeituras tenham, em algumas cidades, iniciativas interessantes, mas sem o vigor, né, de realimentação que a própria universidade pode dar. Agora, tudo isso tem sentido, sim, para a comunidade mais ampla, é o papel da universidade na comunidade mais ampla, mas é preciso resgatar esse sentido para a questão da formação dos nossos estudantes, né? Então, o estudante precisa conhecer isso, ele precisa interagir, ele precisa manipular, se possível, né? Ele precisa manter uma certa vivacidade com esse processo. De novo, vou trazer uma experiência, por exemplo, lá em Pelotas, há uma biblioteca pública muito antiga, e tem materiais muito importantes aqui da história do Rio Grande do Sul, né? Para os alunos de história, por exemplo, se pergunta para eles, ao final do curso, né,
quais as principais, as aprendizagens mais significativas que você teve no seu curso de História, sistematicamente eles mencionam quando eles trabalham nos porões da biblioteca, quando eles vão manusear os jornais antigos, quando eles vão trabalhar com diferentes vertentes da história local, fazendo relações com a história regional e nacional e universal, né? Então, essa possibilidade de usar esse material como um instrumento pedagógico, como a dimensão formativa, não deve ser perdida de vista, né? Além daquela que é a prestação de serviço para a própria comunidade. Então, eu penso que o seu trabalho é fundamental, né, e deve ser estimulado, talvez cada um no tamanho da possibilidade do seu município, da sua região, e valorizando aquilo que esse município e essa região têm, né, com talvez uma dimensão, de uma escala diferente das universidades que estão nos grandes centros, nas grandes cidades. Não é a minha área assim, de conhecimento muito intenso, mas eu fico percebendo claramente esse papel, o impacto que isso tem na cidade e nas práticas, que pode ter nas práticas pedagógicas dos nossos alunos. Professora Maria Isabel, agradecemos muito, aprendemos bastante. Sobretudo, eu acho que o que foi colocado aqui hoje vai suscitar muita reflexão, né, muitas questões, né, é a grande virtude de ter essa discussão sobre a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, e sobretudo esse papel que a extensão pode ter nesse processo todo, né, se é indissociável, para que criar uma acreditação? Se é indissociável, por que nós ainda privilegiamos, né, a pesquisa, que é o grande foco da universidade, que busca rankings? Então, é um problema mesmo que a universidade acho que não discutiu isso devidamente, e a oportunidade de fazer, nós agradecemos muito aí. Não, eu queria agradecer, Mabel, mais uma vez, você sempre nos ajudando em inúmeras formas, né? Obrigada pela sua presença, pela sua atitude sempre educativa e de acreditar que a gente pode sempre melhorar, fazer uma educação melhor no Brasil e no país. Muito prazer aí de discutir com vocês, né? Fico muito contente com essa iniciativa, né, de ver a universidade em movimento, de ver pessoas responsáveis, interessantes, pessoas que pensam, né, que querem fazer progredir esse processo. Isso é a alma da universidade e a energia que a gente precisa, e as trocas servem para isso, né, para a gente manter a nossa energia sempre vitalizado. Professora Isabel, fica aqui o nosso agradecimento, né? Eu acho que todo dia a gente está aprendendo, mas, sobretudo, nesses tempos aí, a gente vai aprendendo outras coisas, né? Agregando conhecimento. Obrigado por dividir com a gente o teu conhecimento, e, com certeza, muito daquilo que você falou, a gente tem como, e esse grupo aqui, ele está pensando numa universidade lá na frente. Eu sempre digo, e a Antônia sabe disso, porque eu repito insistentemente, conhecimento e afeto, quanto mais a gente distribui, mais a gente acumula.